Boa tarde. Começa aqui mais um Economia em Foco. Hoje nós vamos debater as principais questões relacionadas à crise econômica, ao ajuste que está sendo feito pelo governo. Nesta semana tivemos a manutenção dos juros básicos pelo Banco Central. A inflação veio um pouco acima do que se esperava. O governo promete mais medidas de ajuste. E nós temos dois convidados. Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura Corretora, economista. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. E o Alex Agostini, que é economista da Austin Rate. Alex, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Bom, primeiro eu queria a opinião de vocês em relação a esses fatos que nós tivemos nesta semana. Inflação um pouquinho mais alta, pressionada por alimentação, mas tudo bem, mas fugiu um pouco das projeções. E a manutenção dos juros pelo Banco Central, e o Banco Central passando o recado da importância do ajuste fiscal. Vamos começar pela inflação. Você já colocou todo o programa aí, tem coisa para falar o programa inteiro. Eu acho que a inflação, ela repete, em grande medida, a surpresa da inflação repete em grande medida aquilo que a gente vem observando há pelo menos 3 anos. Né? Por conta de problemas essencialmente climáticos, que são choques, né? Coisas imprevisíveis, a alimentação ela vem sempre acima do que a gente espera ano a ano. A gente já vinha acompanhando isso de certa maneira lá na corretora através dos contratos futuros de grãos em Chicago. Eles explodiram ali por volta da virada de fevereiro para março, quando ficou claro que ia ter uma quebra de safra enorme na Índia, em toda a Ásia, e nos Estados Unidos ia comprometer. Isso acaba batendo nos alimentos aqui no Brasil, que por diversas razões acabam subindo também, e aí vai tudo. E aí teve feijão também, né? Que aí é o nosso. Aí tem o grão, tem o nosso grão tão querido e precioso, que é o feijão, que subiu quase 50%, né, Alex? Subiu 48% de janeiro até maio. Ou seja, ainda tem espaço para subir. E deu uma disparada agora nessa última apuração. O mais consumido subiu mais 50% no mês. Não. Isso que o Pedro Paulo está dizendo de inflação, ontem eu estava olhando os números. Olha que interessante, Denise. Junho e julho são meses que, em média, a inflação IPCA fica em 25%. Está o dobro, né? 50%. Se nós olharmos o diferencial de inflação de janeiro até junho, os dados efetivos, sem considerar o IPCA 15, está dando uma diferença a mais de 0,15. Somado isso no ano, só essa diferença já dá 1,8 ponto percentual. Portanto, já comeu metade da meta que o Banco Central tem que cumprir, só por esse diferencial. E nós estamos num segundo ano seguido de recessão, e a inflação não cai. E aí o Banco Central decide manter os juros, coloca lá nos riscos associados à sua decisão, no terceiro item, expectativa de inflação alta, inflação corrente alta, a inércia está persistindo, e ali eu falei, não cai os juros em agosto. Nós achávamos que poderia cair em agosto, agora não mais. Eu não sei, sinceramente, a nossa porção de inflação é uma das menores do mercado, mas eu não consigo entender. Claro, o Pedro Paulo já deu uma explicação que os preços de commodities, por conta de quebras de safra na Ásia, está pressionando. Mas é um processo de recessivo tão profundo, é o segundo ano seguido de queda do PIB, isso só aconteceu em 1930. E os preços não caem. Não combina, né? Inflação alta com uma recessão tão pesada. Mas tem um problema que a gente pega exemplos históricos, exemplos do resto do mundo, mas nós temos que lembrar que o Brasil tem particularidades, né? A gente vive falando do Brasil. Várias. O peso dos alimentos aqui é muito elevado, né? Os alimentos eles têm um peso que é 7 vezes maior do que é na inflação americana. Mas tem indexação também, tem muita coisa que sobe pois é, paralelo mas para a alimentação, nos Estados Unidos, né? quando você trabalha política monetária, você tira energia e alimentos, que são os principais preços que sofrem choques, né, de oferta e de demanda. Então, a política monetária, quando é feita nos países avançados, ela retira normalmente os efeitos de alimentos. Aqui no Brasil, eles pesam muito. Agora, e tem o que você falou. Condições, vocês acham que o Banco Central deveria arriscar e reduzir os juros para tentar estimular a atividade econômica, que é uma discussão que está aí? Eu vou tentar pensar com a cabeça do Banco Central. Eu sou analista de mercado, então a minha tarefa junto aos meus clientes é fornecer o cenário mais provável da taxa de juros. Então não importa muito o que eu penso. Mas é a opinião do Pedro Paulo. A minha opinião não está aqui em jogo. Conhecendo como pensa o Wieland, que é o presidente do Banco Central, e os outros 2 diretores que vieram da PUC, eles são neo-keynesianos hiper-ortodoxos, né, que pensam com modelos DSGE, que levam em conta o sistema de metas de inflação. O principal elemento na cabeça deles é a credibilidade do Banco Central. E a credibilidade do Banco Central se compra, né, junto à sociedade com taxa de juros elevado.
Então, eles vão manter essa taxa de juros elevada por um bom tempo. Se é outubro, se é dezembro, ou se é janeiro, para mim não interessa. O fato é que a economia está contraindo mais uma vez. Né? Esse ano a taxa de contração vai ser entre 3,20% e 4%, depende da projeção. Um desemprego explodindo, com esses alimentos subindo, a renda das famílias despencando. Nós vamos ter uma queda da renda real das famílias acumulada aí, aproximadamente 12%. Aí cabe a pergunta aqui da Marisa Teles, que ela é de Santos, está nos acompanhando. Isso não penaliza demais a economia para conseguir muito pouco em relação à inflação? Eu vou complementar o que o Pedro Paulo disse antes. Olhando, e até uma coisa interessante, né? O Ira, antes de sentar na cadeira de presidente do Banco Central, ele falou, tem que cair os juros. E ele apostava nisso quando ele era do Itaú. Né? E aí ele sentou na cadeira e muda a situação. Aí né? Com credibilidade, com projeções. Esse é o ponto que aí sim nós temos que nos atentar. Enquanto técnico, era sim, poderia reduzir a taxa de juros. Por quê? Porque o processo recessivo é muito grande. Então, quando você decide reduzir a taxa de juros, o efeito nela na economia é no mínimo de 6 meses. Como nós estamos num processo de recessão muito grande, isso sobe para 9, 12 meses. As economias desenvolvidas, isso é de 12 a 18 meses. Ou seja, reduzindo a taxa de juros agora, o efeito seria ano que vem. Não comprometeria a expectativa de queda de inflação para o ano que vem. Porém, o Banco Central, o Ilan pegou o Banco Central com a missão principal de resgatar a credibilidade da instituição. Por quê? Foram 5 anos seguidos, né, de mandato do Alexandre Tombini, e que ele entregou a inflação sempre no teto da meta, e ano passado estourou o teto assim para 2 dígitos. Muito, então, perde 11. Essa incompetência, para mim foi incompetência, porque ele tinha as armas na mão, ela tem que ser ajustada, e agora, claro, com um modelo mais ortodoxo, vai ter que segurar e vai onerar a economia? Sim, infelizmente, mas é necessário para que lá na frente os efeitos de política monetária sejam mais efetivos. Né? Ou seja, se ele reduz agora os juros, talvez não tenha um efeito tão significativo como um pouco mais para frente. Por isso que nós achamos que não cai mais em agosto. Mas poderia? Sim. E aí falando como o Alex Agostini, não como um técnico que precisa dar uma resposta aos seus clientes e que eles investem no mercado financeiro. Mas, como o Alex Agostini, eu diria o seguinte, tem espaço para cair a taxa de juros, dada a situação da economia. O próprio Banco Central disse isso, né, no comunicado dele depois da decisão, que o cenário de referência já está chegando lá em 2017, a inflação a 4,5%. Essa convergência vai acontecer. Poderia reduzir a taxa de juros. Eu acho que ele está esperando por 2 motivos. Primeiro, naturalmente, a decisão do impeachment. Isso daí vai acontecer em algum momento. E segundo, ele precisa saber como que a economia vai reagir a esse momento recessivo. Eu tenho uma pergunta aqui que já bate em relação às aplicações financeiras com essa perspectiva de corte dos juros. É do Silvio Miranda, que nos acompanha aqui de São Paulo. Mas só para lembrar essa questão de credibilidade, Eliseu Padilha andou falando demais, né? Michel Temer teve que desmentir isso em seguida, porque ele falou que o presidente gostaria de ver os juros mais baixos, que o Banco Central pudesse cortar. Isso é péssimo nessa tarefa de recuperar a credibilidade, né? Sem dúvida. Político é uma coisa legal, né? Tem o lado da economia, tem o lado político, né? Político é um barato, né? Esse é o problema de todo banqueiro central, de todo ministro da economia, né? Ele vive com políticos, e os políticos são realmente inacreditáveis. Mas essa pressão de queda de juros não é um luxo, entre aspas, só do Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. Mas o mundo inteiro está querendo subir o juro, é o contrário. Sim, né? O Brasil é sempre anticíclico, né? Impressionante. Exatamente. O mundo inteiro com juro zero, na Europa negativo, Japão, Estados Unidos brigando, se sobe um pouquinho, de 0,25, naquela taxa de 0,5% ao ano, né? E a gente 14,25. Agora, eu acho que essa pressão que gostaria que caísse os juros, o Banco Central não fazendo, ótimo, fortalece a credibilidade do Ilan, do meu ponto de vista. Agora, a pergunta do Silvio Miranda, como é que ficam as aplicações financeiras sem saber exatamente o que pode acontecer com os juros? Pedro Paulo? Olha, claramente eu acho que, independentemente de qualquer coisa, o componente de risco, né, dos ativos brasileiros, ele reduziu muito, né, em função da perspectiva de redução, de resolução da crise política, ao menos do impeachment, ele coloca claramente o fim do risco político. E isso faz com que haja uma tendência natural à apreciação dos ativos brasileiros. Então, a primeira coisa que eu vejo é uma atração muito forte para ações, né? O que vai ser
o grande lance, já está sendo. Já está tendo uma recuperação muito forte. Vai pelo menos alguns meses de forte alta são as ações. Ações estão no caminho certo. Eu acho que em função da manutenção da taxa de juro alta no Tesouro Direto, os títulos indexados a Selic, como a LFT, são boas pedidas. E para quem quiser especular um pouquinho em títulos públicos ou no Tesouro Direto, vale a pena comprar títulos pré-fixados. Muita gente está recomendando isso agora, porque você trava o ganho. Não, é porque, veja, hoje a taxa de juros para 2021 está 12,10, subiu. Ela deve cair aí para 11% nos próximos meses. Então tem um ganho de capital para você fazer aí. Mas aí você tem que ir até o fim, até o vencimento. Não precisa. Assim que o mercado ficar mais otimista, as taxas de juros fecham, você devolve esse título para o Tesouro. Mas pode ser um prazo mais longo. Pode ser um prazo mais longo. Para 2021 você precisa comprar para ter um bom ganho. Então, a pessoa pensando na possibilidade de ter que resgatar daqui 6 meses, não é um bom título. Não, eu acho que é. Você acha que pode ter essa acomodação no mercado? Pode, eu acho que é rápido. Que muita gente já apanhou lá atrás da NTNB, que garantia a rentabilidade a inflação, correção pela inflação mais juros. A pessoa resgatou antes, que tinha aquela promessa de ganho, teve a marcação mercado, que é uma coisa muito técnica, mas é o ajuste em função das condições, e perdeu dinheiro. Perdeu, então. Todo e qualquer investimento tem essa propriedade. A renda fixa pode não ser renda fixa. A gente traz alegrias e tristezas. Então, nós estamos discutindo a hipótese de uma alegria num título pré-fixado. Né? Daqui a 6 meses, se o Banco Central recuperar a credibilidade dele, se tudo estiver andando, se a inflação passar a andar a uma taxa anual de 5,5%, esses títulos vão cair para 11%, é uma boa tacada. Mas se não quiser correr risco, o papel é LFT, é um título que rende a Selic. Como a Selic está alta ainda, a possibilidade de ganho é elevada. E vai continuar alta. A gente não vai ter juro que a gente possa falar que é baixo tão cedo. Juros civilizados? Civilizado, alguma coisa dentro do normal. Não, infelizmente não, vai demorar um pouco. Um dígito. Não, vai demorar um pouco ainda. A nossa projeção é que talvez em 2018 tenhamos essa felicidade. Não, um dígito? Um dígito seria 9,75, né? Que já é bastante elevado, né? Pensando em 14, pensando mais de 14 é bastante. Agora, Denise, o Pedro Paulo colocou bem. Nesse momento, como tem uma expectativa de possível queda de juros nesse segundo semestre, pré-fixado é a dica. Agora, é claro que se você é um pouco mais ousado como investidor, mas quer preservar parte do investimento, tem esse indexado à inflação. Ou câmbio. Agora, tem que ter um pouco de estômago. É renda fixa, porém uma parte dela. Mas você acha que o dólar sobe? Nossa expectativa é que sim, até o final do ano. Porque tem muita gente achando que chega a 3. O mercado está completamente dividido em relação a isso. Pode chegar agora, porque tem um otimismo bastante grande, né? Hoje um pouco o mercado se decepcionou, porque esperava que o Japão desse algum sinal de aumento de liquidez, né? Injetar dinheiro no mercado, a Europa também, mas se decepcionaram um pouco, né? Pode chegar sim. Mas no curto prazo, no médio prazo, os próximos 6 meses, a nossa projeção é que isso fique acima de 3,50. O dólar, mas isso é no ano que vem? Final deste ano. Eu aqui represento a outra metade. Eu sei, o Pedro Paulo sempre foi ousado nessa projeção de queda do dólar. Mas nós temos uma taxa de juros de 14,25. O resto do mundo tem taxa de juros zero ou negativa. Com o risco do Brasil caindo, né? A capacidade que o Brasil tem de atrair capital do resto do mundo é muito grande, né? E isso faz com que a taxa de câmbio se aprecie. Dado que o Banco Central tem um limite para comprar câmbio, né, seja câmbio pronto, seja através dos swaps, eu particularmente estou convencido de que a taxa de câmbio tem uma forte pressão de ajustamento para baixo, né? O dólar vai cair em relação ao real, enquanto se mantiver uma pressão forte por conta do diferencial de taxa de juros, sobretudo agora que o risco do Brasil caiu. E mesmo que os Estados Unidos comecem um processo lento e gradual de elevação da taxa de juros, porque a economia global está num... Alex, para você tem que poder levar. Vamos lá. Isso é interessante. Ou seja, hoje os fatores eles são para uma queda. Ok. Porque os Estados Unidos prolongou a expectativa de queda, de alta dos juros. Então isso reduz a competitividade pelo capital. Só que eu acho que hoje tem 2 fatores importantes que o mercado ainda aguarda. A decisão do impeachment e
e eu acho que a Dilma não volta, até porque os senadores não querem ficar com esse abacaxi na mão de que a economia foi para o vinagre. A economia não segura isso. Não vai segurar. Então eu acho que ela não volta, só que a partir daí, dessa decisão, tem outra. Quais são as efetivas medidas do governo Temer para o controle? Porque até agora foram medidas de médio prazo, nenhuma, né, efetiva de trazer o ajuste das contas fiscais para baixo. Esse vai ser, são dois fatores de curto prazo, a questão do impeachment e das medidas fiscais, né, abrir essa caixa que ainda não foi aberta, e a questão dos juros dos Estados Unidos, que eu acho que fica mais para o ano que vem, e aí sim, a partir do conhecimento desses fatores, pode ser que tenha um ajuste, e para mim é um ajuste para cima, mas nada muito acelerado. Bom, eu tenho duas perguntas que eu acho que batem com o que você está colocando. O Gilberto Alvarez pergunta se os dias de hoje seriam pior para a economia do que a bolha deixou. Acho que a crise de 2008 e 2009, se a situação hoje é pior da economia brasileira. E o Genivaldo Albuquerque quer saber se a tendência é piorar. Bom, se você pegar como medidas de performance a renda real das pessoas, das famílias brasileiras, medidas pelo IBGE na Pesquisa Nacional de Administração Domiciliar, a taxa de desemprego, né, e a taxa de crescimento, né, claramente a situação do Brasil hoje é muito pior do que era em 2009, 2010, logo após a ocorrência da crise internacional. 2010 cresceu muito, né? Cresceu, teve uma capacidade de reação muito forte. Agora, as perspectivas são de recuperação, na minha opinião, de recuperação muito lenta. Nós estamos discutindo aqui variáveis macroeconômicas financeiras, né, e de mercado. Agora, esse emprego, salário, consumo das pessoas, tudo isso é o lado real da economia. O estrago que foi feito vai demorar muito tempo para ser recuperado, né? A economia brasileira, do começo da crise, em 2013, fazendo uma projeção até 2018, é provável que ela perca 15% da renda nacional, né? É mais ou menos o que perderam Portugal, Espanha e Grécia na crise da zona do euro, ou que perderá os Estados Unidos em 8 anos, a partir de 2009. É a média do que perdeu o mundo, né, avançado, os países de economias avançadas, a partir da grande crise de 2009. O Brasil estava indo muito bem, os países emergentes estavam muito bem, agora o Brasil vai perder um total de 15% da renda nacional em relação ao que tinha em 2010. Então, é uma perda muito grande. Com tudo isso, a gente ainda pode ter muita medida que a população não vai gostar, né? Tem a discussão de reforma previdenciária, reforma trabalhista, ajuste das contas públicas, o FMI recomendando ao Brasil que aumente impostos. Denise, dando agora opinião também, como o Pedro Paulo, em relação à crise de hoje. A crise de 2008 e 2009 foi uma crise financeira, transitória, passageira, conjuntural, de liquidez, que teve empossamento no momento, por conta de confiança, né, naquele momento. Agora é uma crise de perda de confiança estrutural. Por quê? O Brasil começou a crescer, 2003 em diante, tinha um espaço para crescer sem gerar problemas de desequilíbrio fiscal nas contas do governo. A partir de 2012, 2011 para ser mais preciso, o governo, no caso a Dilma, quando assumiu, ela já poderia desacelerar o crescimento para controlar a inflação. Não, continua acelerando como? Utilizando bancos públicos e ofertando crédito. Ao fazer isso, o governo foi deixando naturalmente um rombo nas contas públicas, que só se ampliou. Tanto que nós mudamos, né, de um resultado primário positivo em 2013 para um déficit, ou seja, o governo estava gastando mais do que arrecadava, não fazia nem aquela poupança importante para reduzir o pagamento de juros. Isso se transformou numa crise de confiança, se aprofundou de tal modo que para resgatar essa confiança vai demorar muito. Se tornou uma crise estrutural. Por que estrutural? Porque agora as despesas do governo, os gastos do governo, eles são vinculados, né, à Constituição, portanto 90% do orçamento ele precisa executar por força de lei, sobra 10% para ajustar a casa. Ele precisa mudar isso no Congresso. Ainda não tem força para isso. Então nós vamos ter pelo menos 3 anos aí de vacas magras por conta de uma ineficiência fiscal do governo, que ele se torna um competidor pelo dinheiro que está no mercado financeiro, então ele compete conosco, consumidores, por isso que o juros fica elevado. Para desatar esse nó, precisa ter um apoio mais vigoroso no Congresso. O governo começa a ter, mas aliado a isso, e dado que vai demorar para ter essa força e aprovar medidas para desvincular esses gastos, ele precisa
fazer aumento de impostos. A 25ª hora ou a hora extra do governo para aumentar, né, a receita são impostos. Ah, mas vai onerar a sociedade. Fechar a conta, vamos lá, né? Não tem jeito. Eu acho que agora, eu costumo dizer o seguinte, é o ônus para termos o bônus. Ah, mas a culpa não foi da sociedade. Foi porque votou. Então nós temos que agora também cooperar para que saímos dessa situação. E aí vai ser pagando a conta com mais impostos. Agora o governo fala em medidas expansionistas também para tentar cuidar um pouco do crescimento, mas ele não cede em alguns pontos aí que dificultam o trabalho e não tem aquela tentação de dar algum dinheiro, porque eles já ampliaram o limite de financiamento da Caixa Econômica nessa semana. Hoje eles anunciaram uma liberação maior de recursos para construção. Não vai um pouco nessa linha, correção de Bolsa Família? É aquela tentativa de você criar uma circunstância meio artificial para a economia crescer mais? Então você já respondeu. Sim. Exatamente. Mas isso atrapalha muito? Ou dá para fazer isso? Não, dá para dar um respiro para a economia? O problema é o seguinte, o governo anterior estava emparedado na sua capacidade de fazer política econômica. A tentativa de fazer o ajuste econômico com o Levy, que era um ajuste que eu defendia de A a Z, foi completamente retirada, né, esvaziada pelo Congresso. Né? O último ministério do governo Dilma era N vezes mais ortodoxo do que essa confusão que a gente tem hoje. De fato, o governo Temer ele não tem ainda uma identidade clara do ponto de vista fiscal, porque você acabou de levantar. Porque, apesar de sinalizar com algumas promessas de ajuste lá na frente, justamente a partir da Previdência, a partir de coisas que são relativamente fáceis de cortar, aumentar imposto, pegar de volta os impostos que foram dados através de sabe-se lá o quê, né, durante o governo Dilma, por exemplo, a desoneração da folha, que está custando 50 bilhões de reais por ano, né, para alguns setores. Tem que tomar isso de volta. Isso aí, alguns setores que foram privilegiados, sabe por quê? Tem que tomar isso de volta. Né, tem que fechar os buracos da Previdência. Mas eles não estão conseguindo fazer isso. Tenho lá minhas dúvidas de quando vão conseguir fazer isso. Mas isso não é necessariamente o maior problema, dado que o fator que mais contribuiu para o desajuste fiscal, para o superávit virar um déficit, não foi tanto o aumento das despesas, mas foi sobretudo a queda das receitas. Né? O PIB caiu 8% acumulado até agora. Então, aí cai a arrecadação. Se a arrecadação começar a se recuperar em algum momento, essas questões vão ficar um pouco de lado. E o que pode levar a economia a se recuperar é a retomada da confiança. Então eu penso que por aí, talvez, né, mesmo que a gente tenha algumas incoerências fiscais naturais de toda a política, é possível que a gente retome algum tipo de crescimento. A confiança faz diferença, né? Total. Faz muita diferença. As decisões são mais rápidas, né? Não fica tudo travado. Confiança é que nem saúde. Né? Quando você tem saúde, você não tem upside nenhum. Nada de bom te acontece quando você tem saúde. Né? Você tem saúde, tá bom. Mas quando você perde a saúde, você dá importância para a saúde. A confiança é a mesma coisa. O dia que perde a confiança, a casa cai. Agora, nós temos uma pergunta aqui do Douglas Oliveira, em relação aos Estados Unidos, se o mercado norte-americano teria uma bolha. Eu não entendi bem. Já teve, né? Eu passo essa para o Teve um economista famoso aí, um comentarista de imprensa famoso, que andou dizendo que tem uma bolha nos Estados Unidos. Os economistas, a academia, ela discute bastante, quase que incansavelmente, o que é uma bolha. É difícil você detectar uma bolha. E provavelmente 99% dos grandes economistas americanos não acham que exista uma bolha lá. Muito pelo contrário. Está todo mundo convencido de que o processo que tem nos Estados Unidos é uma armadilha de liquidez. Né? É uma taxa de crescimento baixa, um desemprego que é estranho, ninguém consegue identificar direito o que está acontecendo lá, taxas de juro próximas a zero e a economia não cresce. Né? Então, bolsa, ela está num patamar histórico muito elevado, porque a taxa de juro de longo prazo está muito baixa. Né? Para a teoria das finanças, juros reais de longo prazo muito baixos fazem com que os preços dos ativos, por correspondência, sejam muito elevados. Então, aparentemente, não existe nenhum distanciamento grave entre os preços e os seus fundamentos nos Estados Unidos. Mas, então, essa é a resposta. Não há uma bolha nos Estados Unidos.
que nós temos lá é um outro processo ainda mais complexo. E Manuel Nunes está colocando uma outra questão. As bolsas não estão subindo demais pela circunstância que nós temos hoje no mercado global? As bolsas não estão exageradamente aí empolgadas? Olha, falando um pouco mais em relação à perspectiva bolsa, vamos lembrar o seguinte: investimento em renda variável, o preço é determinado pela expectativa do momento presente, ou seja, de retorno da empresa, resultado efetivamente, e expectativa futuro de retorno da empresa, né? Fazendo uma análise fundamentalista. Então, a empresa está dando lucro, ok, e qual o potencial de dar o lucro lá na frente? Então, eu compro o papel com expectativa de dar. Ou seja, caiu muito por conta da crise, agora começa a se recuperar porque passa a ter uma expectativa melhor, a retomada da confiança. Então, há uma expectativa, ou seja, estamos recuperando o terreno perdido. Não é que subiu e subiu no vazio. Pelo contrário, houve o preço das ações ficaram muito deprimidos. Mas teve uma oscilação muito forte. Só para lembrar, quando foi anunciada a separação do Reino Unido da União Europeia, as bolsas despencaram. Retomaram. Foi o fim do mundo. E depois retomaram. Mas é conjuntural. Foi uma mudança muito rápida. É conjuntural. Ou seja, em algum momento as bolsas podem ter um ajuste, né, de colocar isso no bolso, os ganhos, depois ganhar novo fôlego. Eu acho que está dentro dos fundamentos de recuperação gradativa. Agora, eu queria complementar antes o que o Pedro Paulo tinha falado sobre as medidas de estímulo econômico, né? Não adianta o governo colocar um caminhão de dinheiro para crédito. Se nós temos 11 milhões de desempregados e nós temos uma confiança hoje na economia muito baixa, eu não vou tomar crédito para comprar um imóvel para pagar em 360 meses se eu tenho uma perspectiva ruim daqui 6 meses. Então o problema não é estimular a economia via crédito. É o outro pacote que tem que ser dado. O foco desse governo tem que ser investimento, porque essa fórmula de estimular o consumo, que é o consumo das famílias, que representa 66% do PIB, não deu certo. Nós vimos isso. Mas tem muita economista que acha que a economia não cresce para valer enquanto o mercado interno não estiver fortalecido. Ok, mas como que você fortalece isso? Recuperando a credibilidade da instituição, do governo, do Banco Central, dos ministérios, a questão fiscal. Aliás, eu acho que a queda da arrecadação caiu não porque o PIB caiu, é porque o governo gastou demais e aí o PIB caiu. Eu inverto a relação. O governo fez cagada, deixou o PIB cair e aí a arrecadação caiu. Sim, porque se ele faz uma gestão boa, o PIB continua crescendo e ele continua com a arrecadação, do meu ponto de vista. Mas eu inverti nem o governo não esperava esse tombo da economia, né? Ele levou um susto. Foi uma crise não agora, né? Mas se você olhar, 2013 cresceu 2,7%, 2014 ficou 0%. Ali já tinha sinais de que a situação estava indo para o vinagre. 2015 esperava o quê? Queda, não tem jeito. Agora, Pedro Paulo, foi muito a crise política, né, a questão que você colocou, porque a gente teve uma virada muito brusca, que até pouco tempo a gente ainda tinha superávit das contas, a economia crescia, aí virou muito rápido e atropelou os empresários que estavam fazendo planos contando com uma situação muito diferente. Você sabe quanto foi o resultado fiscal do Brasil ano passado? Foi 0,9% primário, não foi? 0,9% de déficit. Você sabe quanto foi do México? Não, eu olho o Brasil, não olhei México. Não olhei. 1,1. Sabe quanto foi do Chile? 1,3 de déficit. As economias emergentes estão passando por um processo sincronizado de ajuste. Não quero dizer que a culpa não é da Dilma. Chega dessa discussão, afinal. Vamos discutir economia, né? Eles foram ruins mesmo, né? A situação já caminhava, a situação já estava avisada que caminhava para um lugar muito indesejado. Né? O Ben Bernanke ainda estava no Banco Central em 2013, né, quando teve aquele faniquito no mercado internacional, que ele avisou, eu vou começar a mexer na taxa de juros. O mercado embicou para baixo e derreteu. Aquilo foi um aviso para os países emergentes tomarem medidas de precaução. O Brasil foi classificado pelo Fundo Monetário Internacional como um dos 5 frágeis. Né? Ali era momento, depois eu me lembro muito bem, no começo de 2014 teve uma reforma ministerial e era a hora da Dilma colocar alguém com um pouco mais de credibilidade para exercer a política fiscal, e aí sugerindo o nome do Meirelles, ela insistiu de novo, aí o Manteiga veio, colocou a isenção de impostos, ela queria se reeleger, né? Esse foi o grande problema. Isenção de impostos, IPI, desoneração da folha, só aí o Brasil perdeu 120 bilhões de reais de arrecadação.
né? Você teve uma conjugação de forças espetaculares que jogaram esse troço todo para baixo, que agora, esse caso, a Inês está morta. Vamos pensar em como recuperar o negócio. Nós estamos chegando ao fim, eu quero exatamente essa posição de vocês. Você está nesse embalo de confiança? Eu quero perguntar a mesma coisa para os dois. O Brasil dá certo agora? Não, eu acho que agora a gente precisa pensar que o processo de recuperação é mais lento. As forças que impulsionaram, né, a economia de 2003 a 2010 já não estão mais presentes, né? O impulso que a China deu e a Índia deram para a economia brasileira, para a economia chilena, para a economia mexicana crescerem, já desapareceram por completo. A China deve crescer 6% ao ano, 6,5%, e não vai ter novidade por conta disso. O Brasil vai precisar pensar em outro plano de voo, né? Por enquanto, o que eu vejo é muita gente batendo cabeça lá em Brasília, com quase tudo na mão, com a faca e o queijo na mão, para fazer alguma coisa, mas continuam batendo a cabeça, né? Fora a equipe do Banco Central, que está muitíssimo bem alinhada e sabe o que fazer, todo o resto, a impressão que eu tenho, está completamente perdida, porque a situação política ainda está relativamente preocupante. Então, eu acho que tem que esperar a coisa se assentar, a gente precisa ver qual é o cenário para 2018, né? Com tudo isso equacionado, e se lá fora não acontecer nenhum acidente, a gente pode demorar uns 5 anos para recuperar a renda que estava lá em 2010. É isso. Alex? Olha, nós estamos também, eu acho que o Pedro Paulo colocou bem, né? Temos as condições para colocar o Brasil numa situação melhor do que ele estávamos até agora. A recuperação da confiança vem melhorando. Acho que o governo tem que trabalhar em prol de investimentos, porque isso naturalmente vai melhorar a perspectiva de emprego. Gerou uma perspectiva de emprego, naturalmente o cidadão vai voltar a consumir porque ele vai se sentir mais seguro. Ótimo. Esse ciclo não é fácil, mas eu acho que o governo vai startar tudo isso. Eu creio que o governo tem um plano que ainda não apresentou, porque ele quer saber se ele vai continuar como interino até ou não. Acho que depois que desatar esse nó do impeachment, que eu quero insistir nisso, ele vai apresentar esse plano, e eu espero que seja mais consistente, porque eu confio no Meirelles. Eu acho que ele é extremamente competente, eu acho que vai dar certo. Já estamos mostrando alguns indicadores de confiança mudando, e na medida que você melhora a confiança, você tem uma esperança melhor. Isso não é só palavras, os números estão apontando para isso. Claro que os emergentes passaram por um ajuste, foi capa da The Economist em outubro de 2013, né? Pô, o que deu errado, né? O que o Brasil fez de errado? Sim, o problema estava em grande parte aqui dentro, mas não era só nosso. A China desacelerou, isso também afetou o Brasil. Mas nós estamos relativamente otimistas em relação à recuperação. Dificilmente entraremos numa nova crise em 2017, mas nós vamos crescer muito pouco se chegarmos a crescer. A nossa projeção hoje na Áustria é de uma estabilidade, 0% do PIB para o ano que vem. Então, confiança com paciência. Infelizmente. Confiança com paciência para esperar que aconteça alguma coisa efetivamente lá. O paciente está na UTI, ele ainda não saiu da UTI, então vai precisar ainda de alguns cuidados por algum tempo, né, Denise? Tá certo, nós vamos terminando por aqui este Economia em Foco, que contou com a presença do Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura Corretora. Pedro Paulo, muito obrigada. Agradeço o convite, Denise. E o Alex Agostini, que é economista da Austrate. Alex, muito obrigada. E obrigado para você que nos acompanhou até agora. E depois pode conferir na íntegra o Economia em Foco no site da Jovem Pan ou no Facebook Jovem Pan Online. Boa tarde.